os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pela fé as lutas passarão, melhores dias sim virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Amigos, o áudio do vídeo estava saindo direitinho aí? Beleza. Murilo, eu não tenho habitualidade de mexer no Meet. Pra ser sincero, é a primeira vez que eu estou fazendo a reunião aqui. Já participei, mas nunca como organizador. Descobre como é que eu te torno co-organizador, porque eu não estou conseguindo encontrar aqui. Temos nesses 3 pontinhos do lado de cada nome. Pois é, para mim só aparece fixar na tela e remover da chamada. Mas qual foi quem que abriu o link? Fui eu. Então era para estar aparecendo para ti. Uhum. Pois é. Alguém me ajuda aí. Olha aí. Eu tô conseguindo enviar, que eu não tô conseguindo enviar o link para hoje. Tá sempre mandando aquele de ontem, de 18h15, aparecendo aqui para mim. Eu entrei aqui pelo celular, não tô conseguindo enviar. O que tá acontecendo? Vou mandar no seu WhatsApp. Ah. Tá aí. Envia.
Pois é, porque daqui a pouco eu vou precisar sair, mas eu não sei se... Aí eu vou ficar pelo celular só, eu vou ter que desligar o computador. Eu não sei se vai interromper a programação. É melhor Aí tu eu- tentar, é melhor você tentar colocar alguém como organizador aí, para não ter Uhum. esse problema. Clica aí do lado, Murilo. É, Os três pontinhos. só aparece as duas opções, fixar na tela e remover da chamada. Pois é, mas foi criado onde? No teu próprio computador mesmo? Não, eu criei no computador lá do trabalho. Ou em todo caso era para aparecer. Uhum. Deixa eu ver aqui. Já faz um teste aí, Matheus. Eu vou sair aqui rapidinho. Tenta Aí, sair para ver se a gente fica. aí eu tento retornar para ver como é que ficou, tá? É, não terminou, né? Deu certo. Tranquilo. Então, são 7h10, eu vou botar aqui o hino oficial. A gente, daqui a pouco, fazer as nossas boas-vindas de fato. Eu não serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que o teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei. A missão recebi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo. Que venha o teu reino. Só me resta dizer: eu vou. A quem pedir razão da minha fé, razão darei. Pessoas não vão por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado pra servir. Já pensei, decidi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo. Que venha o teu reino. Só me resta dizer: eu vou.
tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer: eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer: eu vou. Só me resta dizer: eu vou. Muito bem, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa terceira noite da Semana Jovem. E aí, todos bem? Opa, peraí, só parar aqui o vídeo que... Todos bem? Tudo certo? Amigos, alguém tem algum... Antes de a gente fazer a nossa oração, até porque o nosso tempo ele é breve, é curto, a escassez de recursos, né? Acho que a gente tem que usar do modo gratuito. Então é 60 minutos. Então a programação vai até 8 horas aí. Alguém tem algum pedido aí, algum agradecimento, algum acontecimento, um testemunho breve que você queira fazer, que você teve hoje aí de repente, queira compartilhar conosco? Se você quiser, esse é o momento. E agora, para a gente poder fazer a nossa oração aí da programação. Alguém tem? Algum jovem? Ou todos somos jovens, né? Temos aí 12 pessoas na reunião. Se ninguém quer, eu quero agradecer. Quero agradecer a Deus pela... Lá na faculdade, quem está próximo a mim sabe da correria que é. Reta final de curso. E aí os horários às vezes não dão certo, a princípio, né? Então eu tinha um problema com a prática jurídica obrigatória lá e eu tinha que cumprir 2 horários lá. Graças a Deus, conversei com os professores lá e eu falei com 4 professores, na verdade, para poder conseguir estar cumprindo essas horas de semestre. E graças a Deus todos foram bem, entenderam e todos aceitaram aí a minha ideia tranquilamente. Então eu fico grato a Deus, que isso era uma das coisas desse ano que estava me perturbando a cabeça, porque sem essa prática a gente não consegue formar. E é isso. Fico grato a Deus que tem dado certo aí. Deus fez dessa maneira aí comigo. Hein? Bom, alguém mais quer agradecer? Eu Opa, gostaria de fazer um pedido. sim, chefe. Que nós possamos orar por... Eu tenho uma amiga que a amiga da sobrinha dela, de 17 anos, tentou suicídio sábado à noite, tomando uns remédios depressivos, e está em coma no Santa Júlia. Que a gente possa orar por ela, que a mãe dela abandonou ela quando pequena, e o pai que criou, aí o pai foi transferido de trabalho para Santarém, parece, e aí ela se viu desesperada, sozinha, e tentou suicídio. E que a gente possa orar por ela. Qual o nome? O nome dela é Emily. Emily Luísa. Eu vou botar aqui no chat para a gente não esquecer. Tá bom, obrigada. Alguém tem mais? E pela Gabi também, que está se formando esse outro mês. Opa, que benção.
Teremos aí De oração. mais uma média. Opa, Eu tenho pedido oração. Eu quero pedir oração pelo Delmires, ele é pai de um colega meu de trabalho, e ele já está mais de um mês internado e tudo, e ele é diabético, mas está meio com uma sequência de cirurgias aí, e repentinamente ele precisou ser entubado e tudo, e o médico meio que desanimou meu colega, e hoje ele estava meio abatido lá no trabalho, apesar do pai já ter saído, está com uma semana que ele foi entubado, ele saiu no sábado, mas a situação dele é instável, né? E aí, no mesmo dia que ele saiu com essa notícia ruim do hospital, ele teve um livramento muito grande, assim, de um atropelamento, o carro bateu a pessoa que estava do lado dele, e quando ele fala, ele se emociona. E aí foi uma oportunidade também para a gente falar de Deus um pouco, né? Para realmente falar que é um livramento, foi a palavra que eu usei, ele falou, tipo assim, era isso que eu estava procurando ouvir ou saber, e eu não estava encontrando a palavra. Então, eu disse para ele que ele pudesse sempre agradecer a cada dia que está da família dele. E as questões familiares que às vezes a gente tem, que não tiver tempo para familiares. E assim, foi bom poder falar para ele, bom que ele ouviu, e espero que ele ficou, né? Mas foi bom que ele pôde enxergar Deus e a ação de Deus que está toda a família. no meu ficou falhando um pouco, não sei se... mas é pelo Delmires, não? É pelo Delmires, tá? Vou botar aqui no chat. Temos tempo para mais uma pessoa, bem breve, para a gente poder passar a palavra aí fazer a oração e depois passar a palavra para o irmão Euler. Alguém mais? Não? Então vamos fazer uma oração. Oremos. Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse dia, agradecemos porque estamos aqui no terceiro dia da Semana Jovem. Que o Senhor continue nos guiando especialmente o irmão Euler, que está passando a mensagem a todos nós, que essa mensagem possa ser entendida por todos, principalmente através de nossas atitudes, Senhor. Perdoe nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora eu quero convidar o irmão Euler. O tempo é do Senhor. Temos aí aproximadamente 35 minutos aí para o senhor estar fazendo sua mensagem. Aí o Murilo deve fazer o encerramento, porque eu vou precisar desligar o computador, tem que ir lá para o aniversário da Digníssima. Aí eu vou ter que trocar. Não pode faltar, não. Assista de lá conjuntamente com ela. Eu vou assistir pelo celular. Por isso que eu já deixei o Murilo esquematizado aí para poder encerrar a programação, tá bom? Ok. Então, fique à vontade, irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês estão vendo aí o que foi projetado ou não? Sim. Tá bom. Então. Bom, isso é muito bom. Significa que eu já estou aprendendo a fazer as coisas. Quando eu faço uma coisa mais bonitinha, não sou eu que faço sozinho, não. Tem ajuda aqui dos meus filhos, e ele disse que eu tenho que dar o crédito para eles também. Então, aqui vai o meu crédito para eles. É bom trabalhar em equipe. É sempre bom. Então, aqui nós temos para hoje a verdadeira Guerra nas Estrelas. Esse sermonário me obrigou a entrar no mundo do universo dos quadrinhos de novo. Eu já tinha deixado isso já faz algum tempo, lá na minha juventude, em parte da minha infância, mas agora esse sermonário que foi produzido, inclusive foi nos Estados Unidos, né, depois veio para a divisão sul-americana, foi traduzido. Então, hoje nós vamos ler aí, para começo da nossa meditação de hoje, Apocalipse 12, versos 7 a 9. Eu vou ler aqui numa tradução, se alguém tiver uma diferente aí, por favor, leia, tá? Porque às vezes existem algumas palavrinhas que são importantes para a nossa compreensão e algumas traduções apresentam uma melhor compreensão da leitura. Então, vamos lá. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Aqui eu leio assim, no verso 7. E houve batalha no céu,
Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e seus anjos. Verso 8. Não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Tem alguma tradução diferente aí? A tradução, então, eu posso continuar? Então, sim. Essa tradução é boa. Uhum. Tá, deixa eu voltar aqui. Antes de George Lucas, milhares de anos antes de George Lucas criar Guerra nas Estrelas, João, discípulo amado e escritor do Apocalipse, já havia escrito sobre a verdadeira guerra nas estrelas. Nessa guerra, o destino de cada pessoa está em jogo. Essa verdadeira guerra nas estrelas é conhecida como o grande conflito ou o conflito dos séculos. O Apocalipse nos apresenta esse conflito, esse antigo conflito com cores e efeitos especiais. Então estourou a guerra no céu. Eu queria ler, olha, como, por exemplo, aqui foi diferente, né? Aqui a tradução é um pouquinho diferente. Por isso que eu pedi para que alguém tivesse uma tradução diferente da que eu li, porque essa aqui já diz assim, ó. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que aí tem um númerozinho aqui, né, que se chama Diabo e Satanás, isso aqui era para fazer a referência, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui ao lado, eu coloquei, eu não vou comentar muito, é só para ilustrar que esses foram os personagens, né, alguns, eu não sei se foi a primeira, a segunda versão, se foi qual fase, qual temporada, qual parte da trilogia, eu não sei. Eu só sei que essa foi a imagem que eu encontrei que lembra um pouco o autor da obra, né, nós estamos falando aqui, de George Lucas, Guerra nas Estrelas. Mas isso aqui é só para ilustrar. A outra, na sequência, diz assim, aí vamos tratar quem são os verdadeiros personagens aqui, vamos entrar na parte do conflito, da guerra entre Satanás e Jesus Cristo, nós vamos ver aqui, como todo filme, toda a história existe os autores principais, existe um enredo, existe um ambiente, existem aquele momento de tensão, existem clímax, e nós vamos tentar, na medida do possível, trazer um resumo sobre este assunto para dar ênfase, para centrar nesse grande conflito e como nós podemos, através da leitura do grande conflito escrito no livro de Apocalipse, ter a nossa, vamos dizer, posição definida quando nós fomos chamados para essa guerra mais efetiva, para o combate. Por enquanto, nós cristãos, nós estamos, pelo menos aqui, os que eu conheço, nós estamos ainda numa espécie de um ensaio, um momento ainda de preparação para o embate. O embate virá, mas nós temos já, como foi falado ontem, nós temos um guia, que é a Bíblia, que nos orienta quanto a como nós nos comportarmos, qual deve ser a nossa atitude nessa guerra que eu presumo e julgo pelo que está acontecendo, que está iminente. Então, aqui nós vamos traçar essa ideia, vamos rever um pouco essa história do grande conflito e vamos fazer uma aplicação aos nossos dias, como deve ser o nosso preparo. Como bons soldados de Cristo, nós temos que marchar segundo a ordem dele, seguindo suas instruções. Então, muito bem, dito isso, principais atores, Miguel e o dragão. Existem duas chaves que nos permitem identificar Miguel. A primeira, seu nome vem do hebraico Micael, que deveria ser Michael, cujo significado é quem é como Deus. Então, aqui nós identificamos o primeiro personagem, o protagonista. Essa é uma forma de identificar quem é esse nosso, vamos dizer, o nosso guerreiro principal, nosso comandante, o nosso capitão. A segunda forma de identificá-lo está em Judas, no capítulo, que só tem um capítulo, no verso 9. Miguel é o arcanjo, que é
ou chefe dos príncipes, que também tem a referência lá em Daniel, capítulo 10, verso 13 e 21. Com essas duas chaves, com essas duas informações, podemos chegar à conclusão de que Miguel é Jesus Cristo. Jesus é igual a Deus. Claro, conforme Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. E é chamado também de arcanjo, conforme Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Por que é preciso identificar Jesus como sendo Miguel e Miguel sendo Jesus? Porque existem alguns irmãos nossos que dizem que nós atribuímos a um anjo chamado Miguel a divindade de Jesus Cristo, ou que nós transformamos Jesus Cristo em um anjo. Na realidade, quando se lê a Bíblia, como eu já tenho falado algumas vezes, nós já temos lido nas lições da escola sabatina, mesmo em pregações feitas por pessoas que se preocupam com esses detalhes, é dizer que, às vezes, uma pessoa ocupa várias funções. Por exemplo, eu vou ilustrar, vou pegar aqui o meu exemplo, que a mim me parece ser mais fácil, não sei se os irmãos, com certeza os irmãos vão entender, mas a ideia é a seguinte, por exemplo, agora, eu sou para vocês aquele que está levando a mensagem, eu sou um mensageiro. Terminando aqui a mensagem, eu vou ali para a cozinha buscar algum alimento material para abastecer o organismo que precisa de alimento. Então, ali eu vou me tornar ali vou me tornar um comensal, uma pessoa que vai comer um alimento. Vou lá que está com algum dos meus filhos, vou ser pai dele, e tem lá minha esposa, eu vou ser esposo dessa senhora. Enfim, quando eu mudo de ambiente, eu mudo de contexto. Quando eu estou lá na escola sabatina, pelo sábado, de manhã, eu sou professor da escola sabatina. Enfim, quando eu saio de lá, eu vou para outro local, eu ocupo outra função. É a mesma pessoa, mesmo eu, desse jeito, às vezes meio atrapalhado, mas sou eu ocupando várias funções. Aqui, quando se fala que Jesus é Miguel e Miguel é Jesus, é uma função. Miguel, como no próprio nome diz, está dizendo, quem é como Deus? Então, ele representa Deus nas batalhas. Quando ele tem conflito com alguém poderoso como o caso de Satanás, ele que vai para lá para resistir a essas ciladas de Satanás, as intenções de Satanás, como se pode ver lá em Daniel, quando ele diz que Gabriel disse que foi chamar Jesus ou Miguel para que fosse combater o príncipe da Pérsia. Na realidade, o príncipe da Pérsia é o Satanás que está ali diretamente. Então, é preciso, naquela hora, que haja um combate de forças bem, vamos dizer assim, bem intenso, e para que o céu seja vencedor, é preciso chamar a pessoa de Jesus Cristo, segundo a pessoa da divindade. Quando ele vem ocupar essa função, ele vai digladiar, ele vai combater o inimigo, Satanás, ele vem com essa função de Miguel. O que quer dizer Miguel? Quem é semelhante a Deus? Quem é igual a Deus? Então, ele vem na condição de Miguel, porque ele é um combatente. É como se ele recebesse aqui uma posição de militar. Ele é o capitão, ele é o general do exército dos céus, dos anjos. Então, ele vem com essa função. Ele vem com essa função de combatente. Então, ele recebe esse nome. Ele também pode ser chamado, por exemplo, de mensageiro. Quando ele é mensageiro? Quando ele traz uma mensagem para por exemplo, quando Jesus vem aqui, que ele é o profeta, ele também é mensageiro. Enfim, dependendo de onde ele esteja, do momento, das circunstâncias, ele recebe o nome. Por exemplo, ele é o leão da tribo de Judá. É isso. Ele é a rosa de Saron. Enfim, à medida que ele vai tendo de desempenhar funções, ele é sacerdote, ele é o Cordeiro de Deus, ele é oferta, ele é o sumo sacerdote, ele será o rei futuramente. Então, dependendo das circunstâncias do local, ele recebe um nome diferenciado. O próprio Deus também, o próprio Pai recebe, ele é chamado de Elohim, de El Shaddai, de Adonai, enfim, dependendo Senhor dos Exércitos. Quando ele ocupa uma função, quando ele está numa circunstância, dependendo, ele recebe um nome diferenciado, porque aquilo ali significa que ele age naquela circunstância como Todo-Poderoso, como Salvador, como o grande Deus criador do céu e da terra, enfim. Aí é para a gente entender isso. Quando o leitor da Bíblia entende isso, ele identifica que Miguel aqui é a pessoa de Jesus. Tá certo? Na segunda, nós temos já essa concepção. Nós também temos que entender que quem tem essa função de ser semelhante a Jesus, a Deus, ao Pai,
é alguém que tem as mesmas características. Portanto, ele pode enfrentar o inimigo, porque ele é o criador desse ser que um dia se desviou. Ele tem poder sobre Satanás. Os outros, por exemplo, se você fosse pegar Gabriel, na passagem lá de Daniel com Gabriel com Satanás, você teria que uma força muito equilibrada. Para que haja a vitória de Jesus sobre o mal, ele vai lá como Miguel, como chefe dos anjos, o arcanjo principal, o chefe dos anjos da corte celestial. Aí por isso ele tem esse nome, porque a função dele naquele momento é essa aí. Quando ele vem ao planeta Terra, por exemplo, ele é chamado o Filho do Homem, é uma outra função. Alguma pergunta aí? Basta alguém dizer não, eu sigo. Por mim, não, pode seguir. Tá bem, aí vamos lá. Sabendo quem é Miguel, vamos identificar o dragão. Apocalipse 12, 9. Alguém pode ler aí para mim, por favor? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Muito bem. De uma forma muito clara, o texto é muito incisivo, né? Diz aqui, sabendo quem é Miguel, vamos identificar o dragão. Já lemos Apocalipse 12, verso 9, que diz que o dragão é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, como foi pontuado aí também, é o sedutor. Nós temos, então, que o dragão é Satanás, o arqui-inimigo de Deus. Então, aqui já temos definido os principais atores. Protagonista, Jesus Cristo. Antagonista, Satanás. Na sequência, nós temos a origem do mal. Agora, como é possível que esse inimigo surgiu? Aqui tem uma foto, eu olho para esse anjo e digo, rapaz, esse anjo ele é muito bonito. E o cara ainda se empolgou tanto que queria ser igual a Deus. Era suficiente ser isso, mas não podemos explicar a origem do mal, porque, segundo Ellen White disse, ao explicar, nós podemos dar razão. Então, longe de nós discutirmos com a profecia do Senhor. Vamos lá, a origem do mal, Satanás, ou de Satanás. Por outro lado, sempre que apresenta esse tópico, surge uma pergunta. Quem criou Satanás? Qual é a sua origem? Nós temos essas passagens aí, né? A natural consequência desse pensamento é dizer assim, não foi Deus que criou, porque se todos os seres foram criados e um grupo de anjos se rebelou, quem deu origem ao mal foi quem criou os anjos. Essa seria uma premissa se raciocinar de forma a responsabilizar Deus pela criação do mal. Inclusive, tem umas passagens aí também que falam sobre isso aí, tá vendo? Deus criou o mal, enfim, nós não vamos discutir isso, só vamos tocar rapidamente sobre esse ponto aí. Então, se nós formos lá para Isaías 14, 12, alguém pode ver aí para mim também? E já vê o outro na sequência, já vê Ezequiel 20, 28. Não vamos ler todo, do 11 ao 19, não, vamos ler apenas uns textos, mas eu gostaria que alguém visse já para ler agora, Isaías 14, 12 ao 14, e alguém já deixasse aberto aí a Bíblia na sequência, Ezequiel 28, 11, para iniciar. Isaías 14, 12. Pois não, Valdelar. Já? Pode ler. Isaías 14, 12. Certo. Como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. É muita pretensão, né? De um ser criado, serei semelhante ao Altíssimo. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente retoma isso aí. Alguém lê aí, então, Ezequiel 28, o 11 e o 12 inicialmente? Ezequiel 28, 11 e 12, é? É, isso mesmo, Mazinho. Então vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Agora o 13, por favor, só para aí a gente vai parar aí. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo,
e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Muito bem, obrigado. Mazinho, aguenta aí que depois tu pode me ajudar na continuação da leitura. Mas por hora alguém pode pensar assim, ei, mas lá no início, se eu li bem, está escrito que é sobre o lança aí vamos dizer assim, uma palavra, né, de advertência, de lamentação sobre o rei de Tiro. E por que eu tenho que deduzir daí que é Satanás? Até aí, nesses 3 primeiros versos, nós temos alguma dificuldade, porque se nós formos atentar para a quem se direciona a lamentação, é para o rei de Tiro. Mas aí, mais, lê o outro verso, por favor. O 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Agora o negócio já mudou de situação, vamos dizer assim, porque agora está falando de querubim. Alguém pode dizer que um ser humano, alguém já ouviu, já leu algum texto chamando um ser humano de querubim? A Bíblia se refere a algum trecho direcionando esse termo, qualificando um ser humano com querubim? Vocês já leram alguma parte da Bíblia? Não. A resposta será não. Então, quando nós pensamos no querubim, nós pensamos no anjo, no ser celestial. Então, agora mudou. Estavam aparentemente falando, ou no início, na introdução do texto, nós estávamos lendo a respeito de um lamento sobre o rei de Tiro, e agora entra numa outra fase, falando já de um ser celestial, de um querubim. Na sequência, Mazinha, o verso 15 também vai falar uma coisa muito importante que a gente não pode atribuir ao ser humano. Leia, Mazinha, por favor. O 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Pronto, pensem bem. Nós, quando nascemos neste mundo, depois da queda de Adão, chamada essa entrada do pecado em nosso planeta, todos nós já nascemos para a iniquidade, com iniquidade em nós, porque ela é inerente. Mas aqui diz assim, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, agora está se referindo a que esse querubim, que esse ser celestial, era perfeito até que um dia se achou iniquidade. Por aí, então, como é que a gente pode conciliar? Alguém tem uma ideia de como conciliar essas coisas aqui? Nós estamos falando de duas coisas, de dois seres, são textos que estão interrelacionados dentro de um... Como é que vocês explicariam? Por exemplo, eu sou uma pessoa que quero entender sobre a origem do mal. Como é que vocês me explicariam? Alguém quer falar aí? Não precisa, assim, usar termos técnicos, como teológico. Não, explica assim a sua maneira. Alguém quer falar? Como é que você explicaria para mim? Eu sou alguém que está indagando. Como é que você, com esses textos, vai me explicar que o Satanás está se falando aí? Alguém tem uma ideia? Eu não tenho uma resposta, não. Eu tenho uma possível, mas eu queria ouvir de vocês. Posso falar? Pode, rapaz. A origem do mal surgiu porque Deus deu livre-arbítrio às suas criaturas. E aí ele escolheu. Aí no início do livro que foi lido aí, que em Isaías, né, que ele decidiu ser igual a Deus, ou maior que Deus. Aí comete Então, um pecado da cobiça, vamos dizer assim. Ele cobiçou. A oposição de Deus. Uhum. E aí, na parte que eu li aí de Ezequiel, diz que se achou iniquidade, né? Iniquidade é o pecado. Ele decidiu, então o pecado começou aí, a ruína começou com a decisão errada. Certo. Não é muito fácil explicar como surgiu, não, perfeito, mas né? Isso faz parte do ser humano, porque a gente não tem esse acesso todo. Mas alguém quer completar, adicionar algo aí a mais? Não, o texto ele também revela que ele estava
no jardim. Estava no jardim, no Éden, jardim de Deus. E aí tem um detalhe interessante que para ele estar lá, a Bíblia fala, se a gente estivesse falando do rei de Tiro, ele não poderia estar lá, porque primeiro é criado o jardim, e lá no sexto dia que é criado o homem. Então, assim, de fato, não se está fazendo aplicação direta a esse ser, que é o rei de Tiro, mas a um ser, né, criado em um outro momento, no caso, o Satanás. Então, a gente, por dedução, esse ser foi criado no céu, estava no céu com Deus. Né? E como já foi dito aí pelo Mazinho, houve uma corrupção. Né? Ele era perfeito, até naquele dia que a iniquidade, aí é um mistério, né? Porque mesmo estando na presença de Deus, vendo no céu, a iniquidade se achou nele. Tá certo. Olha aí, uma que a gente... Sim. Só falar aqui a minha opinião, minha forma de pensar. Por que a Bíblia se refere a Satanás como rei de Tiro? Eu acredito que o rei de Tiro, naquela época, estava sendo usado por Satanás para fazer alguma coisa errada, para oprimir o povo de Deus, então, por isso que se referia a ele. Era como se o próprio Satanás estivesse agindo lá. É a minha forma de pensar. Eu vou pegar essas ideias de vocês e vou tentar resumir aqui. Não sei se vou conseguir, mas a minha ideia é o seguinte: primeiro, quando você está escrevendo, dependendo da inspiração, você faz uso de algumas técnicas de escrita. E uma das formas, se hoje alguém, por exemplo, alguém quer falar a respeito de um senador, de um político importante, aí diz, pois é, aquela pessoa lá que ocupa aquele lugar lá, aí começa às vezes a contar uma história diferente, mas todo mundo está entendendo que não ele está se referindo a uma terceira pessoa, só que ele está usando uma linguagem lá, a escrita dele, dá a impressão que é uma historiazinha que ele está contando, mas para quem entende, para quem está prestando atenção ao que ele está dizendo, ele está com segundas intenções, então ele pode falar de uma forma indireta a respeito de uma terceira pessoa, só que para não aparecer a pessoa, para ele não ser acusado de calúnia, difamação, injúria, ele usa outros termos, umas outras expressões, que é para não atingir diretamente a pessoa não se sentir ofendida, magoada e vai até a justiça buscar o seu direito. Então, existem formas de você dizer as coisas. Isso que também o Mazinho falou e o Valdelário também completam esse pensamento, porque vocês já ouviram, eu já ouvi alguém dizer, pô, esse cara é o verdadeiro Satanás, só faz o mal pra gente, quer dizer, ele atribui a uma pessoa que é ruim, que pratica o mal, a característica de Satanás, quer dizer, ele usa, não, esse é o Satanás mesmo, só pode ser o Satanás aqui aperreando a gente, atrapalhando a vida, quer dizer, você usa dessa forma linguística, metafórica, para se referir a uma pessoa que pratica as coisas do mal. Então, se nós pensarmos, como o Mazinho apresentou aí a proposta de entendimento, de que Satanás, na realidade, trabalha usando o rei de Tiro, porque ele é mau, porque ele é perverso, então se enquadra bem dentro dessa forma de escrever. Então, para quem gosta de literatura, para quem tem assim um pouco de afinidade, ele percebe que nas entrelinhas existe todo um jogo de palavras, uma forma linguística, estilística de expressar que isso é Satanás. Nós não podemos esquecer que os judeus, quando escreviam, eles escreviam com base nas informações que eles tinham, na inspiração, claro, divina, mas ele usava os estilos da época. Então, era muito comum se valer desses recursos. Por exemplo, quando Jesus vai ensinar uma parábola, ele usa de recursos que são comuns ao seu dia a dia. Então, ele às vezes até diz assim, que havia um sujeito que enganou, não sei quantas, enganou o chefe dele, foi não sei para onde, depois negociou e disse, olha, tu me deve 30, me dá só 20, enfim. Ele dá a impressão que está elogiando aquele administrador lá, que ele queria dar pino lá no patrão dele, porque esse cara, ele enganou o chefe dele, deu um jeito lá nos credores, nos devedores, para se apresentar diante de Jesus do chefe dele, como se fosse uma pessoa digna de honestidade. Quer dizer, ele fez tudo o que era possível, inclusive de errado, para prestar conta para o seu senhor a respeito do crédito que ele havia recebido. Mas ele usa de artimanha, ele usa de artifício, de enganos, inclusive, medidas que são erradas para justificar isso. E Jesus elogia essa pessoa. Se nós formos pegar o pé da letra, Jesus está incentivando essa pessoa
a ser desonesto, a ser seu segredo a ser desonesto, que os fins justificam o meio. E não é essa a intenção. A intenção dele é mostrar que tudo que está ao alcance do cristão que tem que ser feito, não de forma ilícita, mas para honrar o reino de Deus, para fazer o reino de Deus progredir. Assim como aqueles que são desonestos fazem tudo, vamos dizer assim, parecerem bem na foto, nós devemos fazer tudo dentro das nossas obrigações cristãs, dentro do parâmetro divino, para fazer todo o esforço para o reino de Deus progredir e representar dignamente o reino de Deus. Quer dizer, é isso que a gente tem que entender. É uma linguagem apropriada para aquele momento, para aquela circunstância. Vamos lá, senão a gente vai ficar na literatura. Não que eu não gosto, né? Mas vamos lá, então já estamos caminhando, já estamos no meio aí. Tem que adiantar um pouquinho, né? Tem 10 minutos só. O primeiro episódio acontece no próprio céu e nós o chamamos de rebelião. Apocalipse 12, 7, já lembro, né? Menciona isso, uma grande guerra no céu. Essa guerra foi uma guerra de argumentos. Satanás, que é o pai da mentira, procurou por todos os meios manchar o caráter de Deus. Seu propósito era se levantar e usurpar seu lugar, conforme foi lido pelo Valdelar em Isaías ainda há pouco. Satanás disse que Deus era um tirano que só queria manter suas criaturas humilhadas. Aí Ellen White diz o seguinte sobre esse comentário. Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu. Procurou dominar os seres celestes, afastá-los de seu Criador e rebelar-lhes eles próprios as homenagens, Criador, e receber-lhes ele próprio as homenagens. Portanto, apresentou falsamente a Deus, atribuindo-lhe o desejo de exaltação própria, tentou revestir o amorável Criador com suas próprias más características, assim enganou os anjos. É aquela história que tem por hoje aqui, que o pessoal ouve muito, né? Acuse do que você é, aquela coisa todinha, né? E aqui nós temos o primeiro episódio. E aí, o que acontece? Ele foi expulso do céu. Na segunda, para adiantar um pouquinho, segundo episódio é a invasão. Aí o inimigo vem para a Terra e invade a Terra. Faz aqui, eu até hoje não consigo entender, mas isso no céu vai me explicar como é que um cara que ninguém conhece... Oi, estão me ouvindo? Tá. Porque foi tururum, pensei que já tinha desligado aqui. Como é que alguém vem lá... Oi? Tá. Já tenho, acho que só 2 aqui, não vou adiantar. Assim. Então, está aqui. Infelizmente, nossos pais caíram saíram do reino de Deus, caiu na lábia do inimigo e foram levados, foram expulsos do paraíso. Então, aqui foi a primeira invasão. Perdemos o nosso contato com o nosso Pai Celestial e o Jardim do Éden. Na sequência, terceiro episódio, já estamos no penúltimo, aí vai a queda. Então, houve a queda, aqui vai dizer, mas eu quero ler essa parte aqui. Com seu nascimento, vida e morte e ressurreição, Jesus foi coroado vencedor na verdadeira guerra nas estrelas. Graças à sua vitória, todo o universo obteve o triunfo sobre Satanás. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Essa passagem aqui do 20, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, mesmo que nos acuse de dia e de noite. Quer dizer, no terceiro episódio, Jesus vence e nos dá a garantia do novo reino. E já caminhando aqui, para a conclusão, depois a gente já faz algum arremate. Graças à vitória obtida por Jesus, sabemos qual será o desafio da verdadeira guerra nas estrelas. Não há dúvida de que o império do mal será destruído para sempre. E amém por isso. Apocalipse 20, verso 10, diz que o diabo será lançado no lago de fogo. Sua destruição será definitiva. Ellen White, mais uma vez, diz o seguinte aqui, ó. O grande conflito terminou. Isso aqui tem gente que decora essa passagem aqui. O grande conflito terminou. O pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Aquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Eu já penso na viagem celestial daqui, né, planeta Terra, lá para Nova Jerusalém Celestial, que, segundo alguns dizem, tem algumas informações, será de 7 dias e nós vamos fazendo umas paragens por aí, umas paradas para conhecer alguns planetas, alguns universos, algumas galáxias dentro do nosso universo.
Isso é um convite para os salvos. Mas diz aqui, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, perfeita alegria, declarou que Deus é amor. Este é o final do filme, este é o final da história humana. Os vencedores estarão do lado de Jesus, recebendo a coroa da vida, vivendo a vida eterna com Jesus nas nações celestiais por um tempo, e depois voltando para uma terra restaurada. Aqui será restaurada, como o próprio nome diz, e segundo nós temos informações no Espírito de Profecia, e aqui o planeta vai ser, o planeta Terra será a sede do universo, portanto o governo do céu virá para a Terra, e aqui será o centro do universo, daqui partirão todas as ordens, todas vamos dizer assim, as viagens intergalácticas para conhecer os outros planetas. Eu tenho vontade de conhecer muitos planetas por aí, muitas coisas que eu imagino que existem, conversar com esses mundos que não caíram, com essas pessoas que não pecaram, enfim, tem muita coisa ainda, tem outras trilogias, outras coisas do gênero, outras sagas lá pela frente, mas só quem vai participar dessas viagens intergalácticas, desses episódios, dessas temporadas futuras, serão salvos. Eu espero que todos nós que começamos essa carreira, essa batalha espiritual, um dia, quando aceitamos Jesus, possamos prosseguir rumo a essa Canaã celestial, aceitar o desafio que são naturais dos filmes, das histórias da nossa vida, porque sem isso não tem como testar o nosso caráter, mas, por fim, ser recebido nesse reino glorioso e ter uma vida eterna para desfrutar a presença de nosso Salvador, de nosso Deus. Que essa seja a nossa esperança e a nossa busca incessante, enquanto não chega o momento certo de dizermos amém, bendito seja o nosso Deus. Amém. Amém. Porque senão vão ser interrompidos no... Agora fica por... Sim, senhor, pode fazer. Pode fazer aí, ô Murilo. Pois não. Amém. Amém. Amanhã, Mateus, mesmo horário, e vocês também? Isso. Então tá bom. Muito obrigado pela participação e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite a todos. Bom descanso para todos aí. Bom descanso. Obrigado, irmão, pela mensagem. Amém, Senhor. Boa noite a todos.